Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Equação do segundo grau, ela é uma equação polinomial, cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também é chamada de equação quadrática. É representada por ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Nessa equação, o x representa um valor desconhecido, onde iremos descobrir, o valor de x. As letras A, B e C, que vocês podem ver nessa representação, elas são chamadas de coeficientes da equação. Esses coeficientes têm que ser diferentes de zero, pois, ao contrário disso, ela passa a ser uma equação do primeiro grau, Essa equação, nela, iremos determinar o valor real de x, que é o que torna essa equação verdadeira. A equação de segundo grau, ela pode ser completa e incompleta. A equação completa é aquela que apresenta todos os coeficientes A, B e C diferentes de zero. Vejamos aí o exemplo. 5x ao quadrado mais 2x mais 2 é igual a zero. Ela é completa, pois todos esses coeficientes A, B e C é diferente de zero. O coeficiente A é igual a 5, B é igual a 2 e C é igual a 2. Ela é incompleta quando B é igual a zero, C é igual a zero ou B, que é igual a C, que é igual a zero. Exemplos. Determine os valores de x que tornam a equação 4x ao quadrado menos 16, que é igual a zero. Solução. A equação dada é uma equação incompleta do segundo grau, com b igual a zero. Para equações desse tipo, podemos resolver isolando x. A equação 4x ao quadrado, que é igual a 16, vai ficar assim. Vamos isolar o x, x ao quadrado passa para antes da igualdade. X ao quadrado é igual a 16 dividido por 4. X ao quadrado, x é igual a raiz de 4, que é igual a mais ou menos 2. Nessa raiz quadrada, o resultado pode ser 2 positivo e 2 negativo. Por quê? Porque esses dois números, tanto 2 positivo quanto negativo, elevado ao quadrado, resultam em 4. Assim, as raízes da equação 4x ao quadrado menos 16 é igual a zero são x, que é igual a menos 2, e x, que é igual a 2. Fórmula de Bhaskara. Quando essa equação de segundo grau ela é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz. Ela é representada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Para sabermos o valor de delta, usamos outra fórmula, que é a fórmula de delta. Ela é representada por delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver um exercício aí para vocês entenderem melhor. Resolva a equação de segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Segue aí a equação. 2x ao quadrado mais 7x mais 5, que é igual a zero. Notem que nessa equação, primeiro a gente tem que observar os coeficientes A, B e C. Vou voltar aqui só para vocês analisarem direitinho os coeficientes. O A é igual a 2, o B é igual a 7 e a C é igual a 5.
vocês vão substituir, né? Utilizando a fórmula delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sendo que b é igual a 7, então fica 7 ao quadrado menos 4, que é o valor de 4 vezes a, que é o valor de 2, né? Vezes c, que é igual a 5. 7 ao quadrado fica 49, né? Delta, que é igual a 49, menos 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5, 40. 49 menos 40 é igual a 9. Como o delta é maior que zero, essa equação ela tem duas raízes distintas. Assim, vamos substituir o valor de delta lá naquela fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos b é 7, né? Menos 7 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes a. 2 vezes 2. Menos 7 mais ou menos raiz de 9 é 3, né? Sobre 2 vezes 2, 4. Menos 7 mais 3 é igual a 4, né? Porque aqui a gente vai diminuir e conservar o número do maior, o sinal do maior número. Então, menos 4 sobre 4. Menos 4 sobre 4 é igual a menos 1, né? Desta forma, agora vamos utilizar o sinal do menos, né? Desta equação. Menos 7 menos raiz de 9 sobre 2 vezes 2. Menos 7 menos raiz de 9 fica igual a menos 7 menos 3. Sobre 2 vezes 2 é 4. Menos 7 menos 3 fica menos 10, né? Conserva o sinal do maior número e soma. Menos com menos é mais, né? Menos 10 sobre 4 fica menos 5 sobre 2. Então, os valores das duas raízes é igual a menos 1 e menos 5 sobre 2. Vamos resolver esse outro exercício. X ao quadrado mais 10x mais 24, que é igual a 0. Note que o valor de A é igual a 1, sempre que o primeiro número da equação, nessa equação é o x, né? Quando for x, sempre vai ser 1, tá bom? Sempre vai ser 1. A é igual a 1, B é igual a 10 e C é igual a 24. A fórmula, aí tem a fórmula de delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de B é 10, né? Então, fica 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 24. 10 ao quadrado fica 100, né? 100 menos 4 vezes 1, 4 vezes 24, que é 96. 100 menos 96 é igual a 4. O valor de delta é 4, né? Vamos para a fórmula de Bhaskara agora, já que encontramos o valor de delta. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b já sabemos que é 10, né? Menos 10 mais ou menos, o delta é 4. Mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Raiz de 4 é 2, né? Então, fica assim. Menos 10 mais ou menos raiz de 2 sobre 2.
Menos 10 mais 2 fica menos 8, né? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Menos 8 sobre 2 é igual a menos 4. Seguindo, fica assim. Menos 10 menos 2, note que primeiro utilizamos o sinal positivo. Depois passamos para o sinal negativo. Menos 10 menos 2 sobre 2. Menos 10 menos 2 é igual a menos 12, né? Soma e conserva o sinal do maior número. Menos 12 sobre 2 é igual a menos 6. Esse é o resultado da nossa equação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.